Olá, queridos concursandos, mais uma vez com vocês aqui. E a nossa aula de hoje é a aula de concordância nominal. Concordância nominal, também um assunto muito comum nos concursos. Isso aí é uma unanimidade, quase em todos os concursos que você vai ter questão de concordância nominal. FCC nem se fala, né? FCC cai em questões de concordância nas provas e você tem condição de fazer as questões tendo uma noção básica sobre o que seja a concordância nominal, como ela funciona, e etc, e etc, e etc. Tá? Vamos aqui, primeiro, a definição. Olha, concordância nominal estuda a flexão e a variação em gênero e número, isso significa gênero masculino e feminino, número singular e plural, entre os substantivos e seus determinantes. Presta atenção. Uma coisa que nós vamos aprender aqui é que o substantivo é flexionável com todas as palavras relacionadas a ele. Tudo que está relacionado ao substantivo deve concordar com ele. Ok? Isso significa dizer também o contrário, que o que não está relacionado ao substantivo não deve estar relacionado, estar flexionado, não deve ir para o plural, fica sempre da mesma forma. Ou seja, se eu tenho uma palavra ligada a um substantivo, essa palavra vai concordar com esse substantivo. Agora, por exemplo, se eu tenho uma palavra ligada ao adjetivo, esta palavra que está ligada ao adjetivo não se flexiona com esse adjetivo. Se eu tenho uma palavra ligada ao verbo, esta palavra ligada ao verbo, indicando uma circunstância, é um advérbio. Então ela não se flexiona com o verbo. Tá? Então essa é uma das formas, é um dos métodos, assim, uma questão fundamental para você entender a concordância. Tá? Então, se está ligado ao substantivo, deve concordar. Se não está ligado ao substantivo, não concorda, não precisa concordar. Tudo bem? Então, algumas palavras, por exemplo, elas são flexionadas em um momento e não são flexionadas em outro. E isso dá um problema danado se você não souber o método. Tá? Então, aqui, tudo que está ligado ao substantivo deve concordar com ele. Então, eu coloquei aqui, olha, presta atenção. Substantivo, eu tenho flexão. Se eu não tiver o substantivo, é advérbio. Então, advérbio é invariável. Ele não vai para o plural, não vai para o singular. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Bastantes ou bastante alunos foram ao cinema. Tá? Vejam, a palavra bastante, que eu escrevi errado aqui, professor idiota, bastante alunos. Vamos verificar aqui, tá vendo? Bastante alunos foram ao cinema. A palavra bastante está ligada a qual palavra? Alunos. Aí eu me pergunto e pergunto a vocês. O bastante vai para o plural ou não vai? Ah, professor, mas eu nunca vi a palavra bastante. Isso é muito comum. Muito comum as pessoas perguntarem isso. A palavra bastante, eu nunca vi a palavra bastante para o plural. Pois é, mas ela vai se ela estiver ligada a um substantivo. Aluno não é substantivo? Ih, professor, eu não lembro o que é substantivo. Substantivo de substância. Então, teoricamente, é tudo aquilo que dá nome às coisas. Tá? Então, a porta, substantivo. 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 A luz, substantivo. Meu nome é substantivo. Seu nome é substantivo. O nome do seu cachorro é substantivo. O gato, o papagaio, é tudo substantivo. Tudo que é nome é substantivo. Mas, algumas vezes, o substantivo não pode ser identificado como nome. E aí? Como é que eu sei que é substantivo? Outra coisa. O artigo, o, a, os, as, uma, umas, só acompanha o substantivo. E se flexiona com ele. Então, se é um cachorro, se forem dois cachorros, são uns cachorros. O cachorro, os cachorros. Tá? Então, uma outra forma de você achar o substantivo é verificar se tem um artigo ligado a ele. Então, qualquer palavra que tem um artigo junto a ela, essa palavra vira substantivo. Pode ser um verbo. Por exemplo, ó, jantar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, aos jantares eles jantam. O verbo jantar é normal.
Você pode conjugá-lo. Agora, se eu disser assim, o jantar está servido, o jantar está na mesa, a palavra jantar deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Por quê? Acrescentei a ela um artigo. Tá? Então, o artigo só acompanha o substantivo. É uma forma de eu achar o substantivo. Uma outra, o adjetivo. O adjetivo, moçada, só acompanha o substantivo. O adjetivo qualifica o substantivo. Então, tudo que tiver qualificando o substantivo é adjetivo. Então, se eu conseguir observar um adjetivo, uma qualidade para alguma palavra, essa palavra é substantivo. Tá? Agora, com detalhe, o adjetivo e o artigo relacionados a esse substantivo devem concordar com ele em gênero e número. Significa que se o substantivo estiver no plural, tudo que estiver ligado a ele também tem que estar no plural. E se tiver no masculino e feminino, está ligado a ele, tem que estar no masculino e feminino, se tiver gênero, se tiver condição de ir para o masculino e feminino, ok? Mas deve acompanhar. Uma palavra não acompanha o substantivo, que é a palavra menos. Então eu falo menos homens e não digo menos mulheres, tá? O menos não existe. É certo que algumas pessoas falam menos gente, menos pobreza, menos gente fora não sei o quê, menos não sei das quantas, mas não tem, tá? Não existe. Existe na fala e existe uma lógica por trás disso. Ou seja, se todo adjetivo deve concordar com o seu substantivo, se o menos está ligado ao substantivo, teoricamente deveria concordar com ele, mas não concorda, tá? Então esse é digamos uma exceção à regra dos adjetivos. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Substantivo é flexionado. Então, quando eu coloco aqui alunos, alunos é o nome daquele grupo de pessoas que ficam na sala de aula, assistindo aula. É aluno, não é nome? Nome. Se é nome, então, ele é substantivo. E eu não disse aqui que tudo está ligado ao substantivo, deve concordar com esse substantivo? Então, aqui, se aluno está no plural, então bastante também tem que estar no plural. Bastante também tem que ir para o plural. Ok? Então, eu digo bastantes alunos foram ao cinema. E não bastante alunos foram ao cinema. Tudo bem? Bastantes alunos. Agora, numa outra situação, o bastante não é flexionado. Tá? Não é flexionado. Qual que não é flexionado? Vamos escrever em preto aqui, grifar em vermelho fica melhor, né? Ó, aqueles atletas são bastantes ou bastante altos? Ó, aqueles atletas são bastante altos. Vejam, o bastante está sendo ligado a quem? São atletas bastantes ou bastante altos? Bastante altos. Então, o bastante está ligado a altos. E notem, altos não é adjetivo. Desculpa. Altos não é substantivo. Altos é adjetivo, tá? Por quê? Quem são altos são os atletas. Atletas é substantivo. Então, o bastante agora não está ligado a um substantivo. E isso é o ponto-chave da concordância, tá? Se tiver ligado a substantivo, concorda com o substantivo. Se ele tiver ligado a uma outra palavra que não seja substantivo, o adjetivo, no caso, é advérbio. E advérbio é invariável. Não vai para o plural. Tá? Então aqui é bastante altos, bastantes alunos, bastante altos. Tá com dúvida? Entra o macete. Troca pela palavra muito. Se o muito for para o plural, o bastante vai para o plural. Se o muito não for para o plural, o bastante não vai para o plural. Então eu vou dizer, aqueles atletas são muitos altos ou muito altos? Muito altos, então é bastante altos. Agora eu digo, muitos alunos ou muito alunos? Muitos alunos, então é bastantes alunos, ok? Muito, troca pelo muito, beleza? Então aqui, esse é o ponto fundamental para nós entendermos todas as outras coisas. Está ligado ao substantivo? Concorda com esse substantivo. Substantivo, flexão. Advérbio é invariável, não tem flexão, tá? Vou colocar uma outra, que é uma propaganda e que já caiu em concurso também. Prestem atenção, ó. Tá? É uma cerveja que o slogan é
a cerveja que desce redondo. Tá vendo? A cerveja que desce redondo. Beleza? Então tá aqui, ó. Tá aqui a palavra redondo. Muita gente pergunta, mas professor, essa frase está certa ou está errada? Certa. E aí eu pergunto, redondo está ligado a qual palavra? Se você disse que está ligado à cerveja, então a frase não está certa. Porque redondo está no masculino e cerveja, que é um substantivo, está no feminino. Não há concordância, então não está certo. Se a frase está certa, é porque redondo não está ligado à cerveja. Redondo está ligado ao verbo descer. É o modo, a maneira como a cerveja desce, redondamente. Por isso, a frase está correta. Tá? Então, redondo é adjunto adverbial. É advérbio do verbo descer. Tá? Joia? Beleza, então essa noção agora vai nortear a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá, olha só. Primeiro vamos começar com os adjetivos. Isso aqui, ó, tem que ser uma tônica para você agora, olha. Anteposto, pós-posto, antes e depois. Anteposto, colocado antes. Pós-posto é quando é colocado depois. Então aqui, adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos, ou seja, colocado antes a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Concorda com o termo mais próximo quando desempenha o papel de adjunto adnominal. Você percebeu tamanha injustiça e desconforto? Você jamais vai dizer, isso é uma coisa normal, se você não erra. Você não vai dizer, você percebeu tamanhas injustiça e desconforto? Fica esquisito, soa mal. Então esse é o tipo de erro que você não comete, tá? Aqui nós fazemos um tipo de concordância chamada de concordância atrativa. Ou seja, eu concordo o adjetivo com o termo que está mais próximo. Ok? Então vamos lá. Adjetivo anteposto a dois substantivos com gêneros diferentes, eu concordo com o mais próximo. Concordo com aquele que está mais próximo. Joia? Beleza? Vamos a outra. Bom, nos outros casos, eu vou concordar o adjetivo com o mais próximo ou no plural. Então, no caso aqui, ó, adquirimos arruinados, garagem e quintal. Por que eu coloco arruinados, moçada? Arruinados por quê? Porque é a garagem e o quintal. Então, se eu tenho um feminino e um masculino, eu vou colocar no masculino plural. Correto? Mas eu posso também colocar concordando com o mais próximo, que é o mais recomendado do ponto de vista da gramatical. Então, adquirimos arruinada a garagem e quintal. Eu concordo com a garagem, que é o termo que está mais próximo. Certo? Vamos a outra. A palavra obrigado concorda com o substantivo a que se refere. Veja bem, não é a quem, com quem você está falando. Eu estou falando com homem, eu falo obrigado. Se estou falando com mulher, eu falo obrigada. Não. O homem diz obrigado e a mulher diz obrigada. Tá? Então, muito obrigado, disse o diretor. Ele disse muito obrigado. Muito obrigadas, responderam as secretárias. Vejam, tem gente que acha que não vai para o plural. Vai, é obrigada e obrigadas. Ok? Muito obrigada, muito obrigadas, muito obrigado. Então, homem diz obrigado, mulher diz obrigada. Ok? Menos, falamos agora há pouco, ó. Palavra invariável sempre fica no singular. Notem, se você está tratando de gramática, a gramática não é uma ciência, e muito menos exata. É um conjunto de regras. Então, algumas vezes ela vai afirmar e outras vezes ela vai negar. Então, veja, se tudo que eu disse, tudo que está ligado ao substantivo deve concordar com ele, a palavra menos deveria concordar com mulheres, correto? Mas não concorda. A palavra menos é invariável, tá? Então, presta atenção. Menos não vai para o feminino, tudo bem? É sempre menos e nunca menos. Joia? Mesmo. Invariável quando desempenha papel de advérbio. Elas fizeram isso tudo sozinhas mesmo. Mesmo.
tá? Sozinhas, mesmo. Fizeram, mesmo. Tá ligado ao verbo fazer. Agora, a variável quando desempenha papel de pronome. Elas mesmas fizeram o trabalho. Lembra da voz reflexiva da outra aula? Então, na voz reflexiva, quando o se pode ser trocado por assim mesmo ou assim mesma. Então, quando estiver no sentido de assim mesmo ou assim mesma, ele mesmo e ela mesma, de função reflexiva, eu tenho o mesmo com função de adjetivo. Então, ele vai para o feminino e é flexionado, tá? Então, função de advérbio, não. Função de pronome reflexivo, ligado ao substantivo, vai para o feminino, vai para o masculino, tá? Palavra meio. Muita gente pergunta, professor, meio vai para o feminino? Ué, vai. Eu tenho que buscar aquela reflexão que nós fizemos no início. Se está ligado ao substantivo, tudo que está ligado ao substantivo deve concordar com ele, menos a palavra menos. A não ser a palavra menos. Correto? Então está ligado ao substantivo, deve concordar com ele. Então vamos lá. Quando desempenha papel de numeral? Meu irmão comeu meia caixa de chocolate. Você não vai dizer, o meu irmão comeu meio caixa de chocolate, bebi meio caixa de cerveja, bebi meio cerveja, meio lata, é meia lata, tá? Por quê? Porque lata é substantivo e o meio está concordando, ok? Agora, quando desempenha a função de advérbio, você não coloca no plural, não coloca no masculino, no feminino. Deixa só no masculino, aliás, né? Sempre da mesma forma. Então, ó, as portas estão meio fechadas. Tem gente, eu já vi isso em prova, nem colocar em prova assim. As portas estão meias fechadas. Ou ela está meia doente. Não, é meio. Tá com dúvida? Troca pelo muito. Se o muito foi para o feminino, o meio também vai para o feminino. É muito garrafa ou muita garrafa? Muita garrafa, então é meia garrafa. É muito caixa ou muita caixa? Muita caixa, então é meia caixa. É muito fechada ou muita fechada? Muito fechada, então é meio fechada. Ok? Muita, meia. Muito, meio. Ok? Palavra bastante. Já verificamos aqui também naquele exemplo. Ó, quando desempenha papel de pronome indefinido, havia bastantes modelos. O bastante ligado à palavra modelo. Modelo substantivo, bastante vai para o plural. Tá com dúvida? Troca pelo muito. Muitos modelos, bastantes modelos. Quando desempenha papel de advérbio, é invariável. As esposas eram bastante prendadas. Você coloca muitas prendadas, muitos prendadas? Não, muito prendados. Muito não foi para o plural, bastante não vai para o plural também. É isso. Ok? Bom, olha lá, é proibido, é necessário, é bom. As expressões são invariáveis quando apresentam sentido geral, sentido genérico. E variáveis quando apresentam sentido específico. Ó, é proibido entrada. Por quê? Porque eu não estou dizendo a entrada. Se eu colocar a entrada, aí ela vai para o feminino, como aqui, ó, são proibidas as entradas. Então esse as aqui está determinando a palavra entrada. Aqui não há essa determinação, então eu não coloco no plural, né? E nem no feminino, no caso aqui. É proibido entrada. Se fosse a entrada, aí seria. É um dos erros mais comuns que nós temos, tá? Um dos erros mais comuns que nós temos. Você colocar assim, é proibido a entrada de menores. É proibido a entrada de menores, está errado. Agora, se você tirar o a, do a entrada, correto. É proibido a entrada de menores. É proibida a entrada de menores. São proibidas as entradas. Manteiga é bom. Ó, água é bom. Cachaça é bom. Cachaça é bom. Né? E por que não é boa? Porque está generalizando. Então, ó, manteiga é bom. Agora, se eu colocar um a aqui, aí eu tenho que colocar no feminino. A manteiga é boa, tá? Então, quando dá sentido genérico, fica sempre no masculino, tá bom? Água é bom, manteiga é bom, cachaça é bom, tá? Agora aqui, ó, a manteiga é boa. Tem um artigo feminino, beleza? Não tem um artigo masculino. Joia?
Vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa concordância verbal. Só, alerta e longe. Presta atenção. Aqui, ó. Variáveis quando desempenham papel de adjetivo. As testemunhas ficaram sós. Vejam, é simples. Está ligado às testemunhas? As testemunhas que ficaram sós. Sós não está ligado às testemunhas? Testemunha não é substantivo? Como nós falamos no início. Tudo que está ligado ao substantivo deve concordar com esse substantivo. Deve concordar em gênero e número com este substantivo. Ok? Olha lá. Andei por longes lugares. Está vendo longes? Quem que são longes? Os lugares. Agora, se o longe estiver desempenhando papel de advérbio, fica no singular. Tá? Ó, quando que vai ser invariável? Eu tenho invariável quando não está ligado ao substantivo. Tá? Ó, sós as testemunhas sabem a verdade. Como que elas sabem a verdade? Só. Só não. Sós não. Só. Só as testemunhas sabem a verdade. Elas sabem como. O só está ligado ao verbo. É como elas sabem. Tá? Ó, beleza? Então aqui, se eu tiver sentido de advérbio, ela fica no singular. Tá? Há lugares longe daqui. Tá? No sentido de advérbios. Lugares, no sentido de lugar, advérbio de lugar. Lugares longe daqui. Lugares onde? Longe. Tá? E essa palavrinha aqui, alerta, pega todo mundo. Alerta originalmente é advérbio, tá? Então, os guardas permaneceram alerta, tá correto. O alerta não está ligado a guardas. Se estivesse ligado a guardas, teria que concordar com a palavra guardas, teria que concordar com ele, mas não está ligado a guardas. Então, se não está ligado a guardas, significa que alerta é advérbio. E advérbio, como nós falamos no início, é invariável. Não vai para o plural. Não vai para o feminino. Fica sempre da mesma forma. Tá? Beleza? Professor, eu já vi. Os guardas permaneceram alertas. Para. Se você já viu alertas, é porque o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O cara pegou a palavra alertas e transformou em adjetivo. Simples assim. Ele pegou e falou, não, quem estavam alertas eram os guardas. Então os guardas permaneceram alertas. E transformou o alerta em adjetivo. Pode, ué. Nós não transformamos o bom lá, redondo, desculpa, que era um adjetivo em advérbio. Esse é um processo que nós falamos dentro da morfologia, nós chamamos de processo de derivação imprópria. Processo de derivação imprópria. Ou seja, eu transformo uma palavra de uma classe gramatical em outra. Eu mudo a classe gramatical da palavra. Tá? Então, quando eu transformei o verbo, aquela hora, o jantar, em substantivo, colocando o artigo, usei o processo de derivação imprópria. Assim como eu posso transformar um advérbio em substantivo. Não aceito um não como resposta. O não, que originalmente é advérbio, passou a ser substantivo. Então, pode ser, tá? Mas se aparecer assim, alerta só no singular, tá correto. Por quê? Porque alerta é originalmente advérbio. Tá? Vamos lá. Olha aqui. Adjetivos formados por dois ou mais adjetivos. Dois adjetivos que formam outro adjetivo. Varia apenas o último elemento, com poucas exceções. Existem as exceções que nós colocamos aqui. Ó, houve conflitos franco-germânicos. Está vendo aqui, ó? Quando acontece isso, principalmente em termos de países, você tem que colocar o primeiro sempre no masculino. Luso-brasileiro, luso-brasileira. Franco-germânico, franco-germânica, franco-germânicos, franco-germânico. O primeiro sempre no masculino. Com exceção da palavra surda, muda, surdo, mudo, surdos, mudos. Esta palavra é variável. Vamos dois para o plural, vamos dois para o feminino, sempre concordando com o substantivo, tá? Então toma cuidado com isso. Ele é um cidadão nipo-americano. Ela é uma cidadã nipo-brasileira. São cidadãos
nipo-brasileiros, nipo-americanos, o primeiro sempre no masculino. Tudo bem? Vamos para frente, olha lá. Adjetivos compostos, formados por cor mais substantivo. Presta atenção, os dois elementos são invariáveis. Cor mais substantivo. Ó, as blusas vermelho, cor, substantivo sangue. Vou colocar um outro exemplo aqui, muito comum. Ó, a blusa era amarelo. As blusas, vamos colocar no plural. As blusas eram amarelo, ouro. Tá? No singular. Tá vendo aqui, ó? No singular. Por quê? Cor mais substantivo. Cor mais substantivo, singular. Invariável. Ok? Vamos lá. Agora, e se você tiver a palavra claro e escuro? Como é que fica? Hã? Como é que fica? Claro e escuro. Ó, somente o segundo elemento é variável, formado por cor mais adjetivo. Claro e escuro são adjetivos. Então eu vou dizer, suas camisas verde claras. Verde claras. Somente o segundo é variável, tá? Isso vai funcionar com clara, mas também vai funcionar com escuras, tá? Claro e escuras, por quê? Porque eu formei com cor mais o adjetivo. Então a cor fica invariável e o adjetivo é variável. Beleza? Tranquilo? As palavras leso e lesa concordam com o substantivo ao qual se referem. É crime de lesa pátria. É crime de leso patrimônio. Ok? O lesa e o leso funcionam, concordam com o adjetivo ao qual estão se referindo. Tudo bem? Até agora. Está entendendo? Tranquilo? Coloca lá a sua avaliação. A avaliação serve para nós melhorarmos sempre o nosso desempenho. Eu, a equipe técnica, o pessoal da filmagem, o pessoal que está aqui, esse pessoal que não está fazendo nada aqui também. Todo mundo serve para melhorar o desempenho. Ok? Então, coloca lá a sua crítica, coloca a sua sugestão. Joia? Então vamos lá. Relembrando, substantivo, adjetivo e advérbio. O adjetivo concorda com o substantivo. O advérbio é invariável. O advérbio, ele nunca vai ligar ao substantivo, vai se ligar ao substantivo. O advérbio vai se ligar ou ao próprio advérbio, ou ao adjetivo e, na maioria das vezes, ao verbo. Tudo bem? Tudo que está ligado ao substantivo deve concordar com ele. Lembrando sempre que uma palavra pode, em algum momento, estar ligada ao substantivo, sendo variável, e em um outro momento ela pode ser advérbio e ela é totalmente invariável. Ok? Então vamos lá. Então, moçada, para terminar a nossa parte de concordância, nós vamos aqui verificar a silepse. Se você ainda não sabe o que é silepse, silepse é uma concordância que se faz não pela forma gramatical, mas pela ideia. Ideia, chamada de concordância ideológica ou figurada. Ela aparece tanto na concordância verbal quanto na concordância nominal. Bom, na concordância nominal vai aparecer da seguinte maneira, ó. Um termo vai estar no feminino e o outro termo vai estar no masculino. Então eu vou dizer aqui, ó, Vossa Senhoria é bondoso. Vejam o que acontece aqui. Quando eu digo Vossa Senhoria é bondoso, não é de bom tom, não é elegante eu dizer para um homem que Vossa Senhoria é bondosa, que seria o correto do ponto de vista gramatical. Por quê? Vossa Senhoria é feminino, né? No caso aqui do Vossa Senhoria é feminino, e bondoso está no masculino, tá? Então, se eu tenho um termo no feminino e outro no masculino, esses termos não vão estar de acordo com a concordância nominal. Porém, eu não vou fazer a concordância nesse caso pela forma gramatical. Eu vou fazer pela ideia. Por quê? Porque a gramática indica, ela diz que é deselegante você chamar um homem de bondosa, ou colocar o bondosa para
um homem. Então eu vou dizer, Vossa Senhoria é bondoso. Eu vou concordar pela ideia e não pela forma gramatical. Um outro caso é, conheci a maravilhosa Rio de Janeiro. Veja, Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro e não a Rio de Janeiro. Então, quando se coloca maravilhosa, eu coloco como ideia aqui a cidade do Rio de Janeiro. Conheci a maravilhosa Rio de Janeiro. Conheci a cidade maravilhosa, tá? Então é isso aqui que você deve ficar atento. E lembrar sempre que há dois tipos de concordância, tá? Há sempre três maneiras, aliás, de concordância. Dois tipos, sim, concordância nominal e verbal, mas há três maneiras. Eu faço a concordância formal, aquela que é de acordo com a gramática, tá? Ó, ele é bonito. Ela é bonita, tá? Então eu faço de acordo com a gramática. Eu posso também fazer uma concordância chamada de concordância atrativa. Aquela que eu não faço de acordo com a gramática, mas faço concordando com o elemento mais próximo. Presta atenção, ó. Presta atenção. É carro e casa bonita. Nesse caso, eu estou dizendo que o carro e a casa são bonitos, mas estou me referindo ao termo mais próximo. Isso também é muito comum, tá? Isso aqui é chamado de concordância atrativa. Ou eu posso dizer carro e casa bonitos, concordando com os dois termos aqui e não com o que está mais próximo, correto? Concordância atrativa, concordância formal e a nossa boa e velha concordância ideológica. É isso, moçada. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser.